Livro dos Salmos, o de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor que é pastor, o Senhor que é pastor. O Salmo 23, com toda certeza e convicção, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, da Palavra de Deus. O autor desta poesia é Davi, o mavioso salmista de Israel, o maior rei de Israel, aquele a quem o Senhor fez uma aliança e disse que não lhe faltaria sucessor ao trono, a chamada aliança davídica, que perpetuaria e culminaria em Cristo Jesus, quando o próprio Jesus tem um título: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, foram as palavras daquele cego às margens da estrada, pronunciara ao próprio Cristo. O Salmo 23, ele tem duas figuras. A primeira é a mais conhecida, que é a figura do pastor, dos versos 1 ao verso de número 4. A segunda figura é a figura do hospedeiro, do anfitrião, os versos 5 e os versos 6. Não obstante estas duas afirmações, nós encontramos nesse salmo algumas verdades. Dentre elas, a primeira: quem ele é? Quem é o Senhor que é pastor? Note você que a primeira expressão do Salmo 23 diz: o Senhor. A palavra utilizada para Senhor aqui é o nome particular de Deus, Jeová, Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus que cuidou de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos filhos de José, o Deus que cuidou do seu povo no Egito, o Deus que libertou o seu povo do cativeiro egípcio, o Deus que peregrinou e acompanhou o povo ao longo daqueles 40 anos pelo deserto, o Deus que permitiu que Josué entrasse em Canaã, a conquistasse e distribuísse a terra às tribos de Israel, o Deus que escolhera os reis, inclusive Davi. Este Senhor é o Senhor do pacto, o Deus que tem uma aliança. Esta aliança, ela culmina em Cristo Jesus, e todas as coisas que Ele faz tem no Senhor Jesus o sim, o amém, e de maneira que quando nós descobrimos quem Ele é, nós descobrimos algumas coisas a respeito da sua pessoa.
há um comentarista bíblico por nome de Warren Wiersbe. Ele percebeu aqui no Salmo 23 aqueles que são chamados de nomes compostos de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz, ou o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Chamá, o Deus que presente está. Logo nós perceberemos estas verdades aqui, quando o salmista diz, nada me faltará. Ele está falando do Deus provedor. Quando ele diz, ele me leva às águas de descanso, ele está falando do Deus que é a nossa paz. Quando ele diz, refrigera-me a alma, a ideia é de que o Senhor é aquele que nos cura. Quando ele diz que o Senhor é aquele que nos leva por veredas de justiça, ele está afirmando que o Senhor é a nossa justiça. Quando ele afirma que o Senhor está comigo, conforme o verso de número 4, porque tu estás comigo, é a ideia de que o Senhor é o Jeová Chamã. Recorda lá no Salmo 121, o texto diz que o Senhor guardará a entrada e a saída desde agora e para sempre. Lá no Salmo 121, que é um salmo de romagem, de peregrinação, esta ideia da presença de Deus. A última expressão do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, verso 35, o Senhor está ali. A ideia de Jeová Chamá, Deus presente está. Logo, nós temos aqui no Salmo 23 sobre quem é o Senhor que é pastor. O Senhor que é pastor apresenta-se com os seus atributos ou com as suas qualidades pertinentes a Ele. Mas este Senhor que é pastor, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele relaciona-se conosco. Eu peço a sua gentileza para você observar que por quase 20 vezes vai aparecer aqui no Salmo de número 23, pronomes na primeira pessoa. Aparece o pronome pessoal, eu. Aparece o pronome possessivo, meu. Aparece me. Por quase 20 vezes, trazendo a ideia de que Deus é aquele que se relaciona com o seu povo. Ele se relaciona comigo. Ele se relaciona com você. Aqui há uma declaração pessoal de fé e confiança em Deus. E esse relacionamento, ele é contínuo. Quando você observa aí, o Senhor é o meu pastor. A ideia aqui é de que Ele está nos pastoreando. Na nossa língua, no vernáculo que nós falamos, o português, há um tempo verbal chamado de gerúndio. As palavras que terminam com NDO. Exemplo, agora eu estou pregando. Talvez você esteja andando, falando, bebendo, comendo, sorrindo. A ideia de algo que é contínuo. Então esse pastoreio de Deus, ele é contínuo na vida do seu povo. O bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor está unido às suas ovelhas e as conhece pelo nome, as chama pelo nome e elas escutam a sua voz. Esse relacionamento produz certeza. Nada me faltará. Significa que tudo que eu preciso, eu terei o suprimento da parte de Deus. Conforme disse Paulo
apóstolo do Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 4, versos 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor, que é pastor.